Trazer um novo sócio pode ser o grande salto que a sua empresa estava esperando para dar, mas também pode ser aquela pá de cimento, de concreto, que vão jogar em cima do seu negócio e vão afundar ele para sempre. Sociedade não é brincadeira, e quando você vai trazer pessoas novas para uma sociedade que já existe, ou que está começando, essa decisão tem que ser tomada com muita cautela, porque você pode, de fato, matar o seu negócio com uma simples decisão equivocada que poderia ser evitada, né? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador aqui da Safe, sou advogado empresarial há 7 anos, e nós estamos aqui no nosso terceiro vídeo dessa playlist de societário que a gente está preparando para vocês. Já tivemos um primeiro vídeo, primeiro vídeo sobre contrato social, o segundo vídeo falando um pouquinho sobre como distribuir a participação entre sócios, como calcular as divisões. A gente traz alguns critérios ali para você tomar essa decisão. E hoje vamos falar sobre a entrada de um novo sócio, que é algo que acontece bastante, né, em empresas, né? As sociedades, elas são como organismos vivos, vão se ajustando. Você precisa trazer um sócio complementar, com habilidades complementares, uma pessoa que vai te ajudar a movimentar o seu negócio para frente, vai trazer uma expertise que você não tem ainda. Isso tudo é muito importante para empresas, mas se você fizer isso do jeito errado, você vai colher o fruto amargo de ter um sócio ruim no seu negócio. Falo isso por experiência própria, eu já passei por isso, mesmo sendo advogado, mesmo trabalhando com isso há muitos anos, eu já passei por isso, então você também está sujeito a passar. Eu espero que esse vídeo de hoje, com base na minha experiência advogando para empresas, possa te ajudar a tomar melhores decisões quando se trata de trazer um novo sócio para sua empresa. Se você gostou desse tema e quer aprofundar mais ainda com os próximos vídeos que vão ver na playlist, com os vídeos que já passaram, e quer receber outros conteúdos complementares que a gente tem gravado e publicado aqui no nosso canal, não se esquece de se inscrever. Só clicar no botão de inscreva-se, não vai doer, não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário, só vai fazer bem, porque vai me deixar muito feliz. E se você deixar o seu like no nosso vídeo, eu tenho certeza que você vai encontrar um ótimo sócio para sua empresa. Eu estou profetizando na sua vida. Se você não deixar o seu like, não posso garantir nada. Provavelmente você vai se dar muito mal na sua sociedade. Brincadeiras à parte, vamos lá para o nosso vídeo, pessoal. Olha só, o erro muito comum que acontece quando se trata de trazer um novo sócio é agir por emoção. Tem uma brincadeira que o pessoal comenta, uma analogia que se faz, né? Que você tem um carro que é a sua cabeça, a sua mente. O seu carro, às vezes, ele está sendo dirigido por uma pessoa sã, que é um ratinho, que está dirigindo aquele carro que é a sua mente. Esse ratinho é a razão. E do banco do passageiro tem um elefante gigante, que às vezes assume o volante. E mesmo que ele não assuma, ele influencia bastante a direção do carro. Basta ele se mexer um pouquinho e seu carro vai para um lado e para o outro. Esse elefante é a emoção. E nas sociedades não é diferente. Muitas vezes quando você vai trazer um sócio novo, você age pela empolgação. Você de repente conheceu o cara assim, se mostrou um baita vendedor, ou então ele é um bom técnico, ele é um cara que tem relacionamento, é um cara que está muito bem conectado, é alguém que tem uma expertise que você está precisando, um cara que conhece aquilo que você não conhece, alguém que vai te gerar um novo salto de crescimento na sua empresa, e você vai simplesmente traz ele, não formaliza direito, não pensa direito as implicações daquela adequação que você tem que fazer na parte societária, e aí daqui 6 meses as coisas se mostram diferentes daquilo que você achava, e aí começam os problemas. E aí você tem que discutir participações, você tem que discutir saídas, você tem que brigar, você tem que mandar notificação, você tem que conversar, tem que tentar blindar a sua equipe desse conflito societário. E nisso a empresa está acontecendo, os negócios estão vindo, os clientes estão chegando, os problemas estão surgindo. Então, se você pode evitar tudo isso, por que não? É a hora de você começar a dar um pouquinho mais de razão pro ratinho que está aí na tua cabeça, que é a sua razão. É o momento de você trazer um sócio com cautela, com prudência. Então não se permita levar pela emoção ao trazer um sócio. Segundo erro, que é muito comum, é fazer uma diluição de participação sem pesar isso na balança de forma adequada. Você vai trazer um sócio, simplesmente promete da sua cabeça, vem, eu te dou 10%. Não, peraí, mas você nunca parou para pensar no quanto esses 10% podem representar para você, para sua família, para o seu negócio. Muitas vezes ele é um sócio que não é um sócio operacional, é um cara mais de mercado, que vai mais gerar conexões, ou eventualmente é um investidor. Se você dá 10% de uma empresa que o equity, a participação societária, é a principal moeda que representa potencial de liquidez no futuro, você está gerando um grande prejuízo para o seu cap table. Você está prejudicando grandemente o seu negócio. Então não saia dando participações, prometendo participações, como se fosse maçã numa cesta de feira. Você não pode fazer isso. Você tem que pesar muito bem antes de trazer pessoas e deve calcular de forma, pelo menos, mínima, os impactos dessa distribuição de cotas que você vai fazer, de participações. Afinal de contas, agir por emoção, distribuir cotas de forma inadequada e principalmente não formalizar essa entrada de modo adequado gera um prejuízo quase
inimaginável para a grande maioria dos negócios que vão ter problemas societários. Falo isso porque a gente lida com isso aqui. Desde que eu abri o escritório há 6 anos atrás, nós lidamos com conflitos societários e saiu uma notícia recentemente, eu não sei se vocês viram, vale a pena aí, meu time de marketing que está editando esse vídeo, coloca aqui o print, a chamada da matéria da Veja, que mostra que mais de 80% de aumento no número de conflitos societários no Brasil. Esses conflitos societários aumentaram significativamente porque nós estamos passando por um momento de instabilidade econômica, fiscal, jurídica, né? O Brasil não tem sido fácil para quem empreende, né? Se você tem um negócio, você sabe como é que está sendo. Então, em momentos de crise, onde o dinheiro começa a ficar faltando, onde as coisas começam a ficar mais difíceis, é onde aquele ânimo das pessoas muda. E aí, o ser humano, ele é muito emocional, então começa a ter conflito, problema. Então, esses conflitos aumentando, você tendo um sócio com uma participação mal calculada, que você não pesou muito bem quando foi trazer ele, você vai ter prejuízos no seu negócio. Não quero que isso aconteça com você, então fica ligado nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre as regras para a entrada de novos sócios a partir de agora. Alguns pontos que você tem que definir de imediato ao trazer um novo sócio. Primeiro, o que ele vai fazer? Qual é o papel que ele vai exercer? Ele é um sócio de vendas, ele é um sócio comercial, ele é um sócio de relacionamento, ele é um sócio de produto, ele é um sócio de tecnologia, ele é um sócio que tem uma expertise específica. Defina o papel. Escreva o que ele vai fazer. Formaliza isso na proposta que você vai fazer para ele, formaliza por e-mail lá, bonitinho, no documento, não sei o que você vai fazer, formaliza qual papel que você espera que ele cumpra. Não pode haver divergência de expectativas. Ah, mas eu entrei para fazer tal coisa. Não, mas eu não te trouxe para isso, eu te trouxe para aquilo. E aí é onde vai ter a divergência, vai ter problema, e quanto antes você conseguir remediar isso, melhor. Já coloca de forma clara o que você espera, se tem meta para ser batida, se tem objetivo para ser alcançado, defina qual função ele vai exercer, defina se vai haver pagamento ou não de prolabore. Você não precisa nem falar de distribuição de lucro agora. Tá? Distribuição de lucro é para a empresa que distribui lucro, né? Que distribui grandes volumes de lucro todo ano. Na grande maioria dos casos, as empresas não distribuem lucro assim como se estivesse dando presente de Natal. Então você tem que calcular aqui no máximo prolabore. Prolabore é um valor que é pago pelo trabalho. Ele é calculado de acordo com a expertise, com a função que é exercida, né? Você tem que fazer um comparativo de mercado para entender o quanto que o mercado tem pagado por aquela função que ele vai exercer, e aí você define prolabore. E isso é uma conversa que tem que ser feita antes e não depois. Prolabore, papel e responsabilidade, o quanto de participação essa pessoa vai ter. Isso tem que ser conversado de forma muito transparente, muito objetiva e sincera, sem rodeios, sem quem sabe tanto, quem sabe... Não, seja expresso, coloca no papel, bata o martelo, eu quero te oferecer 3% para fazer isso aqui durante tanto tempo. E aí vem os pontos que são os mecanismos que a gente pode utilizar, que eu recomendo assim demais quando você vai trazer um novo sócio. Por exemplo, mecanismo de vesting. O vesting, para quem não sabe o que é, vesting é um mecanismo jurídico que tem acordo de sócios, que tem contratos de natureza societária, que ele estabelece o seguinte, olha só, para você nunca mais esquecer, vesting é um mecanismo onde uma pessoa que é a beneficiária daquele vesting, ela vai adquirir participação societária gradualmente, mediante o cumprimento de requisitos. Então ela cumpre o requisito X, ela adquire um pouco. Ela cumpre outro requisito, ela adquire mais um pouco. Esses requisitos são requisitos temporais, então é um tempo que ela tem que ficar na empresa, exercendo o papel dela, exercendo a função dela. Requisitos meritocráticos, então você pode estabelecer metas para a empresa, metas para ela individualmente, metas para o setor que ela está cuidando. Você pode estabelecer também critérios funcionais, ou seja, qual papel você quer que ela exerça em tanto tempo na empresa. Muitas vezes você traz um sócio que ele não tem ainda maturidade ou experiência para assumir um papel, por exemplo, de C-level ou de diretor. Ainda que ele seja sócio, ele não vai ser um diretor, não é porque ele é sócio que ele vai ser um diretor, que ele vai ser um líder. Né? Liderança, papel de diretoria, exige experiência, exige comportamento, exige comer areia junto com os sócios fundadores da empresa. Então você pode estabelecer um plano dentro do vesting que envolva ele adquirindo as competências necessárias para exercer um papel específico depois de um tempo específico. Isso é o vesting, então é um mecanismo muito importante que você pode utilizar. Formaliza com documentos, com contratos, ou um contrato de vesting, ou se ele já vai entrar no contrato social, faça um acordo de sócios e coloque a cláusula de vesting, mas não deixe de formalizar a participação desse sócio. Tudo isso, pessoal, deve ser discutido previamente à entrada do sócio. Não é depois que ele entra que você vai conversar isso, é antes. Você tem que ter maturidade suficiente para colocar na mesa aquilo que é importante, para não ficar deixando em aberto aquilo que é tão relevante para a sociedade funcionar. A sociedade é confiança, a sociedade é sinergia, alinhamento de expectativa. Então o momento certo de você discutir tudo isso é no início, é antes. Se você não fizer isso, se você não tiver essa cautela, você vai colher um fruto muito amargo, né? Um café amargo. Eu adoro café. Eu estou gravando esse vídeo de noite, então não estou tomando café. Mas se eu estivesse gravando de dia, eu estaria com certeza tomando um cafezinho. E aquele café amargo, sabe? Que vem direto da refinaria de petróleo. Esse é o gosto amargo que você vai sentir
se você trouxer um sócio errado para o seu negócio. Espero que esse vídeo tenha sido útil, possa ter acendido uma bandeira vermelha na tua cabeça, ou uma yellow flag aí, né, uma bandeira amarela, para você ficar um pouco mais ligado em como você traz sócios, como é que você define, como é que eles vão participar, como é que você formaliza isso. Espero que tenha trazido luz para você. E esse é o propósito dessa playlist que a gente está fazendo. Esse aqui é o, se eu não me engano, o terceiro vídeo que a gente está gravando sobre este tema societário. Então, se você não viu os outros 2 vídeos, assista, vale muito a pena, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever neste canal para acompanhar mais conteúdos como este. E eu te espero no nosso próximo vídeo, tá? Não deixe de acompanhar os próximos vídeos dessa sequência que tá incrível. Eu vou fazer igual todo mundo faz aí na internet, né? O último vídeo dessa sequência é o melhor de todos. Até lá, pessoal. Um abraço.